Olá, pessoal. Eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Software Embarcado para os cursos de Engenharia Elétrica. Neste vídeo, iremos fazer alguns exemplos onde iremos manipular as tasks do FreeRTOS. Faremos manipulações como mudar níveis de prioridade e deletar tasks. A gente já tinha visto na aula passada, né, como declarar uma task em qualquer momento do nosso código, né? Dentro de outra task eu posso declarar tasks. Só que a gente pode também acessar, né, informações sobre aquela task e até alterar, tipo, o nível de prioridade da task que já foi criada anteriormente. Embora é sabido que a gente não deve ficar alterando o nível de prioridade de tasks durante a execução, porque isso pode fazer com que o sistema perca previsibilidade, né? A menos que a gente tenha muita certeza do que a gente está fazendo, né, alterando as prioridades, a gente deve tentar solucionar de outra forma, tá? Porque isso pode bagunçar um pouco o escalonamento, mas é possível. Então nós vamos aprender agora como é que a gente faz para aumentar a prioridade de uma task ou diminuir, né? E também como deletar uma task. E isso a gente vai conseguir fazer, já vou botar o exemplo 8 aqui para não esquecer, através de um parâmetro que a gente tem aqui na criação da task, ó, que a gente nunca utilizou, que é o task handle, é o último parâmetro aqui, que a gente estava passando null até agora. O handle, né? Handle, se a gente for traduzir ao pé da letra, handle é alça, né? Alguma coisa que a gente pode carregar, né? Aqui não faz tanto sentido a tradução literal, mas o handle ele é a maneira com que eu vou conseguir acessar aquela task de algum lugar do meu código. Vou conseguir acessar informações ou até alterar informações. Então, esse handle aqui, né, ele é uma variável do tipo xTaskHandle, né? Eu preciso declarar aqui, ó, declarei um para cada task, tá? E aqui eu passo na criação da função um ponteiro para esse handle. Então essa função, quando eu faço isso aqui, esse handle vai ser um número, né? E através desse número, a API do sistema operacional vai poder acessar uma ou outra task. Então o handle é isso. E aqui então a gente tem duas tasks, uma de prioridade 2 e uma de prioridade 1. E aqui agora a gente vai manipular elas. Ó. A task 2, né, que tem prioridade 1, é aquela task padrão nossa aqui, ó. Mesmo que a gente venha utilizando antes. Ela nunca faz chamada de bloqueio, só fica nesse for aqui, executando sempre. Tá? Ela tem prioridade 1. Já a task 1, que é a task que tem prioridade maior, a gente vai manipular aqui, vai fazer algumas coisas diferentes. A task 1, então, ó, quando ela entrar aqui, ela printa que executou pela primeira vez, e depois eu vou utilizar essa função aqui, ó, que é o task priority get. Quando eu dou o task priority get, significa que eu estou querendo saber a prioridade de alguma task. Pode ser da própria task ou pode ser de qualquer outra, desde que eu conheça o handle dela. Então, eu estou dando o priority get aqui, ó, no xtask2 handle. O xtask2 handle, ó, é o handle da task 2. Então, essa variável aqui, ó, o xPriority, vai ser o nível de prioridade da task 2, que vai ser 1, né? Vai ser 1. Tanto que eu vou mandar printar aqui, ó, prioridade da task 2, o xPriority vai printar 1, tá? Aí essa task aqui vai entrar no loop infinito e vai ficar executando aqui. Aqui eu estou dando o xPriority get de novo, porque conforme ela vai rodando aqui nesse loop, eu quero, a cada vez que ela rodar, que ela leia o nível de prioridade da task 2 e que printe aqui, porque eu vou alterar o nível de prioridade da task 2. Eu poderia alterar o nível de prioridade da própria task, se eu quisesse, mas aqui eu estou alterando o nível de prioridade da task 2. E aí o que vai acontecer? Eu fiz um contador aqui, ó. Esse contador ele vai incrementando. Cada vez que ele passa aqui nesse loop, eu estou fazendo aqui um mais count. Quando esse contador aqui for igual a 5, eu vou aumentar o nível de prioridade da task 2. Como é que eu vou aumentar? Através do task priority set. Né? Eu tenho o task priority get para ler a prioridade e o task priority set para alterar a prioridade. Vou alterar a prioridade de quem?
da task 2. Por quê? Eu estou passando o task 2 handle aqui. Para qual nível? O X priority mais 1. O X priority, ó, eu dei aqui o priority get. É o nível de prioridade da própria task 2. Então, eu vou aumentar o nível de prioridade dela em 1. Ou seja, se era 1, vai para 2. No início, a task 1 tinha prioridade 2 e a task 2 tinha prioridade 1. Após 5 rodadas nesse for aqui da task 1, eu aumentei o nível de prioridade da task 2 para 2, ou seja, as duas ficaram com o mesmo nível de prioridade. Então, a partir de agora, eu vou ver elas intercalando a execução. Depois, quando der 10 vezes que esse for aqui rodou, eu vou dar um priority set no task 2 para o X priority menos 1. Ou seja, eu vou voltar o nível de prioridade da task 2 para 1. E aí o que eu vou ver? Só a task 1 executar. Então percebam que alterando esse nível de prioridade aqui, eu estou mexendo lá no escalonamento. Eu vou executar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então vamos lá, ó. Vamos acompanhar aqui. Ó, a task 1 executou pela primeira vez e eu já li aqui o priority get e printei, ó. Então, ó, a prioridade da task 2 vale 1, tá? Depois eu entro nesse loop aqui. E aí, por 5 vezes que ela rodar aqui, eu não vou alterar o nível de prioridade da task 2. Então, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Na 5ª vez, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a prioridade da task 2. Para qual nível? O nível dela mais 1. Então, quando eu aumentei aqui, ó, o nível de prioridade da task 2 foi para quanto? Para 2. E ela já começou a executar. Ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mas 5 vezes elas ficam alternando. Quando esse cara aqui, então, for 10, ou seja, esse loop aqui já rodou 10 vezes, eu estou baixando o nível de prioridade da task 2. Então, eu baixei de novo. Ó. Aí ela foi para a prioridade 1. Agora, ó, só a task 1 vai executar. Por quê? Porque a task 2 voltou para o nível de prioridade mais baixo. Aqui eu botei essa condição de 5 vezes, 10 vezes, mas podia ser qualquer outra condição. Se um evento ocorreu qualquer e eu tomei conhecimento aqui, eu vou aumentar a prioridade de uma task. O que ia acontecer se aqui, em vez de diminuir de 1, eu aumentasse mais 1? Ia ficar rodando só a task 2, ó. Vamos ver. Então agora, em vez de voltar ela para o nível 1, eu aumentei mais 1, ou seja, foi para nível 3. Ela vai ter prioridade maior agora do que a task 1. Então, ó, a partir de algum momento aqui, a gente só vai ver printar de azul. Ó, aumentou de novo. Então, só a task 2 executa. Então, pessoal, quando a gente muda, né, o nível de prioridade aqui, a gente está alterando lá diretamente o escalonamento, tá? Então, tomem cuidado ao fazer isso, tá? O 9, eu tenho a task 1 de prioridade 3 e a task 2 de prioridade 2. A task 2, novamente, é aquele nosso código padrão aqui, ó. A task que tem um forzão aqui para não fazer nada, tá? A task 1, por sua vez, que é a task de prioridade maior, né? Ela vai mexer nos níveis de prioridade aqui agora. E aí, quando eu estou dando o priority get aqui, ó, em vez de passar o handle da task 2, eu estou passando o null. Quando a gente usa o null aqui, significa que, no caso aqui do get, que eu quero acessar o nível de prioridade da própria task. Então, esse UX priority aqui é o nível de prioridade da própria task 1, que vale 3. Aí, aquele mesmo esquema. Depois de 5 vezes, eu vou diminuir 1, ou seja, ele vai para 2. E depois de 10 vezes, eu vou diminuir 2. Ele vai para... Só que aqui eu não estou dando o priority get a cada rodada do for, né? Eu só dei o priority get aqui no começo, né? Então, se aqui eu dei priority set, o x priority menos 1, o x priority vale 3, menos 1, 2. Aqui eu estou dando o x priority menos 2, o x priority vale 3, menos 2, 1. Então, depois de 5 vezes eu estou baixando a prioridade para 2, depois de 10 vezes eu estou baixando a prioridade para 1. O que eu vou ver quando eu botar isso aqui para executar? De início, qual task roda? A task 1, porque ela tem prioridade 3. Ela vai rodar sozinha 5 vezes até eu diminuir a prioridade dela. Aí, a partir daqui, as duas começam a alternar e depois acontece o quê?
só a outra roda, porque eu estou baixando a prioridade dessa aqui para um nível menor do que da outra, né? Então, se a gente rodar esse cara aqui, ó, e aí, ó, a task 1 executou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, diminuiu a prioridade dela mesmo. As duas começam a alternar por mais 5 vezes da task 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. A partir daí só a task 2, tá, pessoal? E aí vejam, esse rodar 5 vezes aqui, né, não significa que ela saiu do red e foi para o running 5 vezes não, tá? Esse loop rodou 5 vezes. Ó. Então aqui foi, ó, uma vez que ela foi para o running, uma vez. Outra vez que ela foi para o running, mais 2 vezes que o loop rodou, então 3. Mais uma vez que ela foi para o running, mais 2 vezes. Então, não é 5 vezes que ela sai do running e volta, né? 5 vezes que esse loop roda. Por fim, pessoal, para a gente fechar aqui o último exemplo que a gente vai ver hoje, o exemplo 10, a gente vai ver como deletar uma task, tá? E aí também é através da utilização do handle daquela task. O exemplo aqui é similar ao exemplo 9. Tem a task 1 de prioridade 3, a task 2 de prioridade 2. A task 2 é aquela task padrão. E a task 1, depois de 5 rodadas, ela vai diminuir a prioridade dela mesmo, assim como no exemplo 9. E quando for 10, eu vou deletar. Só que eu vou deletar quem? A task 2. Tá? Porque eu estou passando aqui task 2 handle. Se eu quisesse deletar eu mesma, né, eu botaria aqui null. Aí ia deletar ela mesma, tá? Então, task delete passa o handle, aquela task vai ser deletada. Então, a partir de 10 aqui, a task 2 não vai existir mais e somente a task 1 vai executar. Então a task 1 executou sozinha no começo, porque a prioridade dela era maior. Depois baixou o nível de prioridade dela, igualou da 2. Elas começaram a alternar. Depois a task 2 foi deletada. Tá? Quando a task é deletada, ela some mesmo. Tá? Ela nunca volta, né? Você pode criar outra task com o mesmo código, mas aquela task que foi deletada nunca volta. Então é isso. Quando você deleta, você exclui ela do seu sistema, como se você não tivesse declarado.